Queremos olhar hoje como queríamos celebrar um dia de gratidão entre nós. É costume nos Estados Unidos, há muito já não é nada realmente de gratidão. É dia de Peru, para comer peru e olhar jogos de futebol americano e coisas assim. Mas certamente para o crente em Jesus Cristo é um dia para reconhecer o que este hino que cantaram e os outros que íamos cantando, a realidade de Deus no nosso meio. E então, ao reconhecer que Deus não está longe de nós, não está afastado, não está indiferente. Ao contrário, Ele quer, no meio da nossa vida, o centro do nosso ser. Encontramos no Velho Testamento, tanto no Novo, diferentes testemunhos de reconhecer, iniciamos com o testemunho de Israel, mas quando eles reconheceram que Deus estava no seu meio. E então, vamos ouvir alguns testemunhos. Obrigado, Ana. Vamos ouvir alguns testemunhos das Escrituras e logo vamos, oxalá, ouvir alguns testemunhos de vocês. Ok? Porque certamente Deus está aqui. Está a mexer com cada uma das nossas vidas. Ele quer ser o centro de todo o nosso ser, de tudo que somos. Então, vamos começar com uma passagem de Salmo 100, versículos 1 ao 5, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vou desligar este telemóvel. Mas Israel teve tanta razão para reconhecer que Deus estava no seu meio. Aquele momento quando, vamos ver mais disso em seguida, mas quando foram libertos do Egito. É difícil tentar imaginar o que pode ser viver através dessas 10 pragas com todo o povo de Egito, tanto Israel. Ver o povo que estava a escravizar aos israelitas, vê-los ser magoados e feridos por Deus, ver sua terra destruída, seus animais destruídos e tudo isso. Mas logo quando por fim deixaram-nos sair, Deus fez tanta distinção
desde aquela Páscoa da noite e da saída deles ao deserto. Logo veremos mais disso. Mas Israel teve testemunho e coração de gratidão para com Deus por todas suas maravilhas entre o povo de Israel. Ele fez povo seu, não eles. Eles não elegeram a Deus. Deus elegeu a Abraão porque viu nele um coração que acreditaria. Então, também temos testemunho de os apóstolos. Em 1 de João 1 ao 3, João escreve: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. João, entre aqueles que estiveram naquele monte, quando Cristo foi transfigurado perante João, Tiago e Pedro, estiveram presentes aquele dia com Jesus. E aquela voz do céu que falou com eles e disse: este é meu filho amado, em quem tenho complacência. Então, Deus manifestou-se aos apóstolos em Cristo Jesus e à mesma vez em aquela manifestação da parte do Pai aquele dia. Mas eles conheceram a Jesus. Eles ouviram-no e experimentaram seu poder no povo e nas suas próprias vidas. Também em 2 de Pedro 16 ao 21, temos esta passagem. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então Pedro também dá testemunho daquele dia, naquele monte de transfiguração com Jesus, Tiago e João, e diz: não estamos a falar de fábulas. As religiões são cheias, não? De fábulas, lendas, inventadas pelos homens. Mas Pedro diz claramente: isso não é assim.
Deus falou-nos com voz que ouvimos e vimos a glória do Senhor Jesus aquele dia. Então, Israel, através de várias passagens, vários salmos, dava testemunha de maravilhas de Deus estar no seu meio e do cuidado de Deus. Os apóstolos falaram, e podemos citar mais dos apóstolos e outros do Novo Testamento, que viram ao Senhor, que conheceram-no e ouviram sua voz e foram testemunhos do seu poder divino. Também temos um testemunho futuro dos redimidos da grande tribulação, de Apocalipse 15, 2 ao 4, onde diz: E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Pois por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso é um tempo no futuro ainda. Um tempo a qual as Escrituras chama tempo de tribulação, outro grande tribulação, no qual haverá um governo singular sobre esta terra. E esse governo não será nada santo. E vai haver um só líder daquele governo que, depois de um tempo, exaltar-se-á como Deus. E vai requerer que todos os moradores da terra o adoram. E quem não quer vai ser executado. É o que Apocalipse nos ensina. Entre essas pessoas que não vão adorá-lo, serão alguns, são muito mais que alguns, milhões de pessoas que durante esta altura vão ouvir o Evangelho de Cristo pela primeira vez, porque Deus os vai enviar uns testemunhos para o anunciar. E destas pessoas, milhões deles que aceitam a Cristo durante o tempo mais horrível de todo o tempo do homem. Entre esta altura, milhões de pessoas vão acreditar em Cristo Jesus. Mas vai custar, não sua salvação, isso custa ao Cordeiro de Deus, mas o declarar-se um cristão lhes vai custar a vida. E este líder do governo mundial, os vai executar. E é esses a qual João está a referir, que estão ao lado deste mar de vidro no céu, seus espíritos clamando. E há mais quanto a isso lá no Apocalipse, mas estão a dar testemunho daquele no qual acreditaram, sem importar-se sua própria vida. Então,
testemunho. Israel, os apóstolos e outros durante o Novo Testamento e os testemunhos futuros de qual Deus nos tem falado. Então, menciona-se nesta passagem, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eu pedi de Luís Miguel que nos lê uma passagem de Êxodo 15, versículos 1 ao 19, que é o cântico de Moisés, que eles estiveram a cantar, ou vão estar a cantar, aquele dia lá no céu. Por favor, Luís Miguel. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra, desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor das maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor, conduzes o povo que resgataste, com tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Obrigado. Isso é um testemunho maravilhoso e terrível à mesma vez, não é? Maravilhoso para o povo de Israel. E o que Moisés, naquele cântico, e o povo estava a reconhecer. Uau! Soprou Deus e passamos pelo mar em seco. Entra no exército de Egito atrás de nós para nos prender. E ao sair os israelitas, Deus encobre todo o exército de Egito no mar e morre. Maravilhoso para Israel, horrível, terrível para Egito. Canta em geração a geração. Fala com seus filhos.
de Deus está no seu meio, Israel. Por quê? Porque Deus teve um propósito em Israel. Não foi só para que houve um povo superior que outro. Não é isso. Não eram superiores. Foram eleitos para que o Redentor viesse para redimir a todo o mundo. E todos os profetas profetizaram da sua vinda. Mas teve que ter família, teve que ser homem para morrer pelos pecados do homem. Então, Israel, em Abraão, Deus encontrou o povo que ia realizar a linhagem do Redentor e os protegeu. Mereceram a proteção de Deus? Se lemos sua história, que é honestamente escrito no Velho Testamento, não mereciam nada da proteção de Deus. Alguns entre eles, sim, tinham corações de fé e louvor para Deus, mas o povo foi muito pecaminoso. Mas Deus escolheu esta linhagem entre os homens pecaminosos para nos trazer um perfeito Cordeiro. Alguém que daria sua vida, que não teve pecado. Não só alguém. Se só fosse um homem, mais um homem morre, não? Religioso, um fanático, foi executado. Mas não teve pai humano. Totalmente contra toda a lei da natureza. Deus realizou este nascimento virginal. Não louvamos a Virgem. Louvamos aquele que Deus enviou através dela. Que cresceu sem pecado. Que abençoou a todos, que falou e tocou. Servia em vez de ser servido. E falou a seus seguidores que ele ia à cruz, seria crucificado, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou, como íamos cantando. Isso muda tudo. Muda tudo. Conquistou o que ninguém podia conquistar. A morte. O que merecemos pelo nosso pecado. Tomou sobre si morte. Mas o conquistou. E diz, quem acredita em mim, lhe darei a vida eterna. Então, esses que ouvem na grande tribulação, por fim ouvem a palavra de Deus e a verdade de Cristo e acreditam, vão pagar um preço alto a segui-lo. Entre nós, há diferentes pessoas que têm sofrido muito mais do que outros, só por causa da sua fé. Esses irmãos terão sofrido demais e dado sua vida em nome de Cristo. Então, o cântico de Moisés é testemunho do povo de Israel, daquela maravilhosa proteção divina que eles experimentaram. Mas agora, o cântico do Cordeiro, pedido a Elioenai, quem nos lê de Apocalipse 15, versículos 2 ao 4. Este cântico do Cordeiro que também estarão a cantar naquele dia. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta,
e da sua imagem, e do seu sinal, e do seu número, e do número de seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei dos Santos. Quem te não temerá? O Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Obrigado. Então, é cantado pelos crentes que sofrerão sob a perseguição do anticristo durante esta grande tribulação. Não experimentarão o mesmo que Moisés e o povo de Israel experimentavam na libertação milagrosa do inimigo. Mas este grupo de crentes receberá a graça de Deus para não se submeter à pressão de um governo diabólico e um mundo que odiará a Deus. No meio da pressão máxima, não só do governo, mas também do resto do mundo, estas pessoas dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Acredito nele. E lhes custará a vida. Então, testemunhos passados e futuros. Testemunhos que precisamos de ouvir. Então, que testemunhos de gratidão há da vossa parte? Helena, por favor. Eu desde o 2019 para cá propuse em meu coração examinar mais as escrituras, como dice João 5:39, porque en ellas tenemos a vida eterna y ellas dan testimonio de Jesucristo. Y mi testimonio es que desde que comencé a examinar con profundidad las escrituras, guardarla en mi corazón para obedecerla, he tenido un gozo grande en mi corazón porque he aprendido a conocer más a nuestro Señor, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo tenemos que sernos como cristianos para guardar sus mandamientos, los cuales no son gravosos. Y pude ver también este deseo de mi corazón en un resultado en mi familia. Pude ver más unidad, más consagración. Mi filho vi como empezó a crecer más en la vida espiritual, llegó hasta bautizarse. Mi filia y Ángel Luis ya están aquí, que tuvimos a orar por ellos en la casa culto. Y otro deseo que tuve fue, que se lo comenté a mi esposo, que quería en Ponte de Sol tener una casa de estudio. Y parecía imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando Juan Carlos un día me faló y me dijo, estuve a hablar con María Elena, y ella abrió su corazón y dice que sí, que podemos. Yo dije, gloria al Señor. Una oración contestada. Y desde que estamos allí, puedo decir que hemos como familia recibido gran bendición, y ellos también, porque nos los han hecho, nos lo han comunicado. Entonces, lo que quiero decirle a la iglesia es que si examinamos las escrituras, la guardamos y la obedecemos, vamos a conocer más a Dios, y ya que Él nos conoce, nos va a abençoar más. Quería dejarle este hermoso versículo que me hace tanto bien en João 13:34 y 35. Un nuevo mandamiento vos doy, que vos améis unos a otros como eu vos amei a vos, que también vos unos a otros vos améis. Nisto todos conocerán que sois meus discípulos,
si nos amardes unos a otros. Entonces yo no sé cantar muy bien para nada, pero voy a cantar una estrofita de estos versículos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amém. Amém. Muito obrigado, Elaine. Quem mais tem uma palavra para agradecer ao Senhor? Por favor, venha cá para que podemos ouvir. Oh, ok. Eu queria dar um testimonio de agradecimiento justo en el cortino a Dios, porque desde que yo comenzamos a hablar de Dios, he sentido una bendición muy grande, tanto yo como mi familia y a la iglesia, agradecer todas las cosas que me han podido facilitar. En este momento ya mi yerno está próximo de venir, que es una cosa imposible. Ya mi tía consiguió mañana examinarse después de tanto mudanza que ha vivido de examen, ya mañana piensa examinarse ya para terminar y entre poco tiempo antes de debe estar con nosotros. Que ha hecho todas las posibilidades que me ha dado de abrir mi conocimiento y ayudar a otra persona que precisa de mí. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus é grande. E repito, Ele quer ser o centro da nossa vida. E o mais que o deixamos ser, mais maravilhoso percebemos que Ele é. E alguém mais gostaria de compartilhar alguma palavra de gratidão? Sim, Iva, por favor. Se quer vir cá à frente, por favor. Todos sabem que eu gosto de falar, não é? Mas eu não era assim. O meu testemunho é mais uma palavra mesmo de gratidão. Eu entrei há 3 anos aqui nesta igreja e eu vim como estava. Vim completamente perdida, estava completamente sem nenhuma direção, longe da palavra do Senhor, à procura de respostas através da minha própria força. E vim como estava. Graças a Deus que Ele nos abençoa com pessoas. E pessoas que conhecem a palavra do Senhor. A pessoa que me conduziu a esta igreja já faleceu, era de uma igreja em Elvas, porque eu estive 1 ano em Elvas antes de sair para Lisboa para fazer outra parte da formação. E também foi a pessoa que de vez em quando ia mandando mensagem. Ela chama-se Tita. Como é que tu estás, Iva? Tens ido à igreja? Ou às vezes era só perguntar como é que tu estás? E ela passar num processo de cancro que foi evoluindo de uma forma muito marcada, mas ela sempre focada no Senhor e fazendo do Senhor o seu centro. Ainda assim eu continuei a afastar-me. E há 3 anos eu vim como estava, mas dentro de 1 mês vou sair desta igreja, entre aspas, mas não saio como eu vim, não, graças a Deus. Porque aqui pude ter pessoas que me orientaram em muito no meu processo. Desde aquelas pessoas mais espirituais até aquelas pessoas aparentemente tranquilas, calmas, que não falam,
acreditem que eu não falava muito, eu era muito fechada dentro das minhas coisas. E o Senhor, tal como fez com o filho pródigo, que eu era mesmo, sentia-me assim, quando ele voltou para casa, e foi assim que eu me senti nesta igreja, não me senti julgada, não me senti que as pessoas estivessem-me a questionar todo o meu processo, como é que era, não é, no passado. Senti foi, efetivamente, um abrir de braços das pessoas, sem julgamento, e senti muito amor. Senti amor de família, senti amor de irmãos, senti amor dos meus pastores, e senti um coração que se foi transformando, e um coração de quebrantamento dia após dia. Como eu dizia sempre, eu quando venho à igreja, eu já não estou cheia, estou vazia, completamente vazia. E como a música que nós cantamos, que também pedi para cantarem no meu casamento, eu estava mesmo num deserto. Praticamente não via nada. Não tenho traço de depressão na minha personalidade, mas acho que houve uma altura em que eu estava mesmo com alguma depressão. Vivia sozinha e eu achava que também conseguia dar resposta a tudo. Num trabalho com muito desafio, eu achava que conseguia dar resposta a tudo. E a igreja, a comunhão com os irmãos, para mim, foi um oásis, aquela luz que foi aparecendo dentro da minha vida. E aprendi também que o oásis está dentro da igreja, mas também está dentro da minha casa sozinha. E consegui perceber o porquê que o Senhor deixou-me sozinha neste deserto e sozinha em casa. Era efetivamente para poder conhecê-lo melhor. Casei com um homem não cristão. Às vezes penso que é a minha vontade. Eu digo assim, não, o Senhor está a transformá-lo, ele tem um coração. Mas eu sei que é porque eu tenho um desejo grande que ele também conheça este Senhor que eu pude conhecer. E este Senhor que uma irmã nunca deixou de perguntar, Iva, como é que tu estás? Independentemente das cidades onde eu fui passando, independentemente da formação específica que fui fazendo, era a Tita que, sem julgamento, perguntava sempre, como é que tu estás? Estás a ir a alguma igreja? Isto para dizer que, às vezes, só uma mensagem e um conforto de alguém que efetivamente tem Jesus como o seu centro pode mudar também a nossa vida. Há bocadinho estava aí sentada, veio em Mateus a história da mulher cananeia, não é? Em que, vou abrir, está em Mateus 15. Mateus 15, 24, se não me engano. Acho que os que conhecem a palavra estão familiarizados com a história dela. E às vezes nós aceitamos a migalha, não é? Daquilo que o Senhor... E Ele, daquele pouco que é para nós, faz muito. Mas duas passagens que me chamaram a atenção em Mateus 15, 24 e 25, a falar com a mulher, Jesus responde. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa
de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E é isto, o Evangelho, que Ele está para quem está perdido. E quando nós chegamos a Ele e dizemos: estamos perdidas, não sabemos, com os nossos prantos, com os nossos desesperos, com as nossas angústias. Eu cheguei com a minha força, atenção, poderosa, como eu digo, eu sou magra, mas não, não fiem, com a minha força. E Ele disse: não, eu tenho que te quebrantar até perceberes que não é com a tua própria força. E depois, quando eu percebi isso, eu dizia: Senhor, então eu já só quero da tua migalha. E Ele tem mostrado que não me tem alimentado com as migalhas. Muito pelo contrário, estou numa mesa grande com os meus irmãos que me têm ajudado imenso, que me têm sustentado em oração, que estão a sustentar em oração o desejo que eu tenho, a emergência que eu tenho, que é do Sheik poder conhecer ao Senhor, e isto faz-se também na igreja, e fundamentalmente na igreja. Eu vim como entrei, assim como estava, quebrantada, com um sorriso fácil para toda a gente, mas com muita tristeza dentro de mim, e saio uma outra Iva, acredita. E não é eu a querer ser grande naquilo que eu estou a dizer. Não é arrogância. É humildemente digo-vos isso, porque Ele é capaz de nos restaurar. Amém. Ele é redentor. Ele é gracioso. E a sua graça tem-me bastado ao longo destes anos. 3 anos na igreja e 3 anos de uma graça sem fim na minha vida. E que esta graça possa estender a vida do meu cônjuge e que esta graça possa estender a minha casa. E eu volto a dizer, como José disse um dia, que eu e a minha casa possamos dizer que vamos servir ao Senhor, porque eu tenho esse desejo. Amém. Obrigado. Alguém mais tem uma palavra que gostariam de compartilhar? De gratidão ao Senhor? Pois o mundo precisa de testemunhas honestas que exaltem o Senhor Jesus Cristo sem medo e sem vergonha. Saber em quem acreditamos. Como esses da grande tribulação, custa o que custar. Jesus é a verdade. Eu vou seguir. Amém? Okay. Vamos dar graças. Pai, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que enviaste para ser a propiciação, o substituto, o pagamento pelos nossos pecados, todos, de todo o mundo. E a qualquer um, o pior de nós, o melhor de nós, mas todos somos culpados perante Ti. E todos podemos olhar a Teu Filho e achar a Tua graça, Teu perdão e receber a vida que só Tu podes dar. Te louvamos, Te agradecemos, Tu és fiel. Tu és tão bom. Ajuda-nos a viver para Ti, Pai.
para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo e ver outros venham conhecê-lo também. Abençoa a nossa altura à volta da mesa e o resto deste dia, que seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.